Você já conferiu conosco o quadro eleitoral no Rio de Janeiro, o quadro eleitoral em Minas Gerais e hoje é o dia do estado do Paraná. É por isso que está conosco aqui ao vivo o jornalista José Ville, apresentador da Band TV Paraná. Olha, um grande conhecedor da política paranaense, da política nacional, com quem eu tive o prazer de estar na semana passada em Curitiba, quando fui visitar a Band Paraná. E eu dou as boas-vindas agora ao José Ville. Tudo bom, Ville? Bom dia, obrigada por conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para todos que estão ligados com a gente. Muito bom, obrigada. Vili? Sônia Blota também está conosco aqui nessa conversa, Ville direto de Paris, mas observando de olho atento tudo que acontece aqui no nosso país. Ville, queria começar a pedir para você fazer o básico para a gente começar a nossa conversa. Cenário eleitoral hoje no Paraná para governo do estado. Quem é o favorito? Quem são os participantes? Qual é o quadro que a gente tem agora nesse começo do mês de agosto? Vamos então ao resumo. A última pesquisa que foi divulgada, que traz o Paraná, foi do IPESP, foi no último dia 25 de julho. E aí aparece na disputa pelo governo do estado o Ratinho Júnior, que é o atual governador, filho do apresentador Carlos Massa, que o Brasil conhece aí pela televisão. O filho dele é governador aqui no Paraná, tinha sido deputado algumas vezes antes, deputado federal. E está bem à frente de Roberto Requião, que agora foi para o PT. Roberto Requião foi governador do Paraná por 3 vezes, agora tenta uma 4ª vez. E nesta pesquisa, vamos dar aqui então os números. Aparece Ratinho Júnior na pesquisa, em primeiro lugar, espontânea, que é quando a própria pessoa diz o que ela pensa, sem apresentarem antes os nomes. Na espontânea, aparece Ratinho Júnior com 27% contra Roberto Requião com 11%. O terceiro colocado desistiu, então nem vamos considerar, que é o César Silvestre Filho, acabou desistindo e os demais não pontuam. Então nós temos 2 apenas numa disputa para valer. Daí vamos ver também agora a pesquisa estimulada, onde os nomes são citados dos candidatos. Neste caso, o Ratinho Júnior aparece com 51% das intenções de votos, contra 25% dos votos para Requião. César Silvestre teria 2 pontos, mas, como dissemos aqui, desistiu. Está fora do páreo. Já faço também para você os números do Senado, Thaís, ou você quer alguma consideração sobre esse caso do governo do estado? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o governo do estado, Ville, porque pelo quadro que você nos traça, a possibilidade hoje relatada nas pesquisas de vitória em primeiro turno do governador Ratinho Júnior é muito grande, né? Exatamente. Ele está no governo, isso é uma vantagem bastante grande. O Paraná tem uma tradição. O Paraná é um estado curioso. Outros estados, talvez no Brasil, tenham casos assim. Mas aqui, se você tivesse visitado o Paraná, se estivesse já nascida no ano de 80, mais ou menos, você veria na disputa os mesmos sobrenomes que você está vendo hoje. Na maioria dos casos, os próprios candidatos. As pessoas aqui parece que não percebem que o tempo vai passando. Então nós temos aqui candidatos já todos ali um pouquinho antes dos 80 ou depois dos 80. Esses candidatos continuam disputando. Isso é uma tradição. Não se entrega o cargo para grupo opositor, que geralmente fica aqui esfacelado. Quando tem um grupo forte, ele se impõe e aí fica e há essa continuidade, então, aqui no estado do Paraná. É algo curioso, porque é um estado que tem um bom grau de instrução, mas tem muito ainda de rural. O agronegócio é muito forte aqui também. Então tem essas famílias, né, que se criam e que se mantêm permanentemente no cargo. Essa é uma característica paranaense. José Ville, jornalista, apresentador da Band TV Paraná, conosco aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o quadro da eleição no Paraná e agora as repercussões também para a disputa federal. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva nesse momento. Tem que tipo de participação na campanha? Estão usando os palanques? Qual que é a influência que você vê hoje da eleição no Paraná no quadro federal, Ville? Até aqui, muito parado mesmo. Pelas regras eleitorais, dá para dizer que a campanha começa a partir agora realmente, depois de realizadas as convenções. Então nós temos pouquíssima informação, é difícil você avaliar como é que vai ser. Dando um resumo, Paraná tem cidades muito fortes, cidades que se industrializaram, cidades polos, como Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá,
Cascavel, Foz do Iguaçu, cidades importantes. Então tem uma população urbana forte, mas também tem uma força rural muito grande, é um berço do agronegócio. O Paraná, na verdade, é berço de 2 pontos. Primeiro, agronegócio muito forte é o que dá a economia do Paraná, essa colocação geralmente nas produções agrícolas. O Paraná aparece primeiro, segundo lugar, uma produção forte pelo tamanho do território que é pequeno. Então tem essa tradição. Outra coisa, além de berço do agronegócio, foi berço também da Lava Jato. Então as coisas aconteceram no Paraná. Nas ruas de Curitiba, muitas manifestações aconteceram, houve muita adesão à Lava Jato. Antes dessa partidarização, quando se falava do combate à corrupção, o curitibano, o paranaense, realmente ficou inflamado com aquilo. E aqui as manifestações foram impressionantes pela tradição de não ter tanta vontade de ir para a rua, fazer manifesto, mas nesse caso se mudou essa característica paranaense e as pessoas foram para a rua. Agora, dessa vez, não aparenta nada, não dá impressão, mesmo que está acontecendo uma eleição. A expectativa é que quando comece pela televisão, rádio e as coisas realmente fiquem liberadas, aí a gente possa ter uma mudança de quadro. Mas, de momento, não se sente entusiasmo. O PT esperava Roberto Requião com a força que Roberto Requião ainda teria no Paraná. E Roberto Requião, que já não tem aquela força que teve no Paraná, esperava do PT, porque na cabeça de Roberto Requião, se ele se candidata ao Senado e tem o apoio do Lula, ele poderia vencer. Lembrando que duas vezes no Paraná, quem elegeu Roberto Requião foi o Lula. O Lula falou, gravou um depoimento dizendo que ele gostava do Requião, que ele votava no Requião. Isso mudou na última hora, 2 eleições seguidas. Então, o Requião deve 2 eleições ao Lula. A expectativa, então, e respondendo a pergunta objetivamente, seria mesmo que agora Lula, no momento de crescer na campanha, possa elevar os números do Requião contra o seu oponente, que é o Ratinho Júnior. Mas essa não é uma pergunta que não está respondida. Vai depender muito, aí tem uma ligação de eleição local com eleição federal. Vai depender muito de como Lula vai ter desempenho a partir de agora para poder erguer o Roberto Requião, que no momento não está bem. Pois é, e quando a gente olha para os números da pesquisa do Instituto Paraná, Vili, que a gente divulgou hoje aqui na Rádio Bandeirantes, com o cenário para a presidência, a região sul é a região onde o presidente Jair Bolsonaro tem o seu melhor desempenho, tem a melhor avaliação do seu governo e, na região sul, Bolsonaro ganha de Lula e ganha de longe, 46,3 versus 31,3. É mais ou menos o oposto do Nordeste, onde Lula tem 51,5% das intenções de voto e Bolsonaro 26,3%. É claro que esse caldo político aqui também interfere na corrida ao governo do Estado, né? Mas eu tenho aqui as 2 respostas mais prováveis para essa questão, que é bastante importante. Primeiro, sendo o Paraná um estado do agronegócio e tendo sido o berço, mais uma vez, pela 3ª vez, o Paraná foi o berço do Movimento Sem Terra. Então, o Movimento Sem Terra começou no interior do Paraná. Evidentemente, os donos de terras, os fazendeiros, ficaram apavorados. Eu estou falando de um fato que começou a aparecer lá no início dos anos 80. E essa movimentação do Sem Terra nasceu, cresceu e assustou, porque, inclusive, a reforma agrária foi acelerada no Paraná naquele período, e as pessoas que tinham terras passaram a ter medo de perder as suas terras. Então, talvez isso explique também Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas aqui no Paraná foi claramente isso, porque a companheira nessa época estava aí fazendo reportagens. O medo de perder a terra, isso está na cabeça deles. A pessoa tem a sua propriedade, a pessoa está em dificuldade, porque a agricultura está sempre patinando, com um problema ou outro de clima e coisa parecida, e aí ele vê que há um discurso de que ele poderá perder a sua terra, esse discurso que vai na linha bolsonarista, então ele fica apavorado. Em grande parte é isso. Também um certo conservadorismo, né? O Paraná tem um conservadorismo, e juntando tudo isso a gente tem esse resultado. Só para a gente terminar a nossa conversa, José Vili, que é jornalista da Band Paraná, falando hoje aqui na Rádio Bandeirantes sobre o quadro eleitoral no estado paranaense. Nós sempre queremos também aqui levar boas práticas de gestão ao nosso ouvinte, ao ouvinte de todo o Brasil.
e entender por que alguns governadores que se lançam à reeleição conseguem, como no caso do Ratinho Júnior, uma boa avaliação e outros, às vezes, nem tentam seguir na disputa porque não vão ser reeleitos. No caso da gestão Ratinho Júnior no Paraná, esse percentual alto nas intenções de voto que ele tem nesse momento, você atribui a quê? A nome, a gestão, a algum tipo de entrega que foi feita para a população do Paraná? Qual que é a marca da gestão de Ratinho Júnior na sua visão, Vili? O primeiro ponto é separar o Ratinho Júnior do Ratinho Pai. O Ratinho Pai faz aquela figura cômica, fala sem pensar, fala o que pensa, e tem a possibilidade disso hoje. Então ele cria muitas restrições. O Ratinho Júnior é diferente porque ele teve uma educação superior, ele foi depois deputado federal por 3 vezes, também aqui no Paraná está praticamente terminando o mandato, não houve nenhum grande escândalo que se conheça, não houve divulgação de nenhum grande escândalo, como acontecia anteriormente. Então, a partir disso, só de fazer o básico e não ter essas arestas, já é um grande caminho na avaliação. O eleitor aqui é tido assim como acomodado. Geralmente o governo não tem defeito, é uma coisa curiosa. Fazem uma piada que para o paranaense melhor governo que esse, só o próximo. E geralmente é uma aprovação. Mas tem outro elemento que complementa esse: a força da comunicação. O Grupo Massa do Pai, aqui no Paraná, tem os canais de televisão, tem as principais rádios. Então a comunicação dele é completa cobertura paranaense de rádio e televisão. E geralmente também, como há muita adesão, né, política, midiática, então isso explica essa pergunta que você fez, Thaís. É isso aí. O José Vili, jornalista, apresentador da Band Paraná, esteve conosco aqui falando hoje sobre eleição no estado do Paraná. Obrigada, viu, Vili? Até uma próxima. Bom trabalho para vocês. Um abraço para todos aí da Band Paraná. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada, Vili. Muito obrigada. E amanhã a gente segue aqui na nossa série falando sobre a política nos estados. O nosso quadro será o da Bahia. Vamos conversar com o jornalista Luiz Felipe Veloso, da Band Bahia.